Atos dos Apóstolos, páginas 38 a 43. Autodefesa de Paulo. Segundo o relato da conversão, estando para ser recolhido à fortaleza, Paulo disse ao comandante: "Posso falar contigo?" Este admirou: "Sabes o grego? Por acaso, não és tu o egípcio que, dias atrás, subverteu e arrastou ao deserto 4.000 sicários?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Agora, peço-te, deixa-me falar ao povo." O comandante permitiu. Paulo, de pé sobre os degraus, com a mão fez sinal ao povo. Houve grande silêncio, e ele dirigiu-lhes a palavra, na língua dos judeus: "Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que agora vos apresento." Vendo que Paulo lhes falava na língua deles, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou: "Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Persegui até a morte os adeptos deste caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os adeptos que aí se encontrassem e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados." Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: "Saul, Saul, por que me persegues?" Eu perguntei: "Quem és tu, Senhor?" Ele me respondeu: "Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem te estás perseguindo." Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: "Que devo fazer, Senhor?" O Senhor me respondeu: "Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer." Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Certo homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: "Saul, meu irmão, recobra a vista." No mesmo instante, recobrei a vista e pude vê-lo. Ele, então, me disse: "O Deus de nossos pais escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás, diante de todos os povos, a sua testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome." Depois, voltei a Jerusalém e, quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: "Depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito." Então respondi: "Mas Senhor, eles sabem que era eu que, nas sinagogas, andava prendendo e açoitando os que acreditavam em ti. Eu mesmo estava lá quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, foi derramado. Eu aprovei aqueles que o matavam, guardando as roupas deles." Então o Senhor me disse: "Vai. É para longe, para os pagãos que vou te enviar." Paulo e o tribuno romano. Os judeus escutaram Paulo até este ponto, mas então começaram a gritar: "Tira da terra esse indivíduo. Ele não deve ficar vivo." E xingavam, rasgavam os mantos, e lançavam poeira para o alto. Então o comandante mandou recolher Paulo na fortaleza, ordenando que o interrogassem, sob açoites, para saber o motivo por que gritavam tanto contra ele. Enquanto o estavam amarrando com correias,
Paulo disse ao centurião aí presente: é permitido a vós açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante foi até Paulo e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? Paulo respondeu: sim, eu sou. O comandante disse: eu precisei de muito dinheiro para adquirir esta cidadania, pois eu a tenho de nascença, replicou Paulo. Os que estavam aí para interrogá-lo sob tortura imediatamente se afastaram. Até o comandante ficou com medo, ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o comandante soltou-o e mandou reunir os sumos sacerdotes e todo o Sinédrio. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Com o olhar fixo no Sinédrio, Paulo assim falou: irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus vai ferir-te, parede caiada. Tu sentas para julgar-me segundo a lei e, violando a lei, ordenas que me batam? Os que estavam ao seu lado lhe disseram: estás insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que este é o sumo sacerdote. De fato, está escrito: não amaldiçoarás o chefe do teu povo. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra, fariseus, Paulo exclamou perante o Sinédrio: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns escribas da facção dos fariseus se puseram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem para atirá-lo do meio deles e devolvê-lo ao quartel. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas minha testemunha também em Roma. Complô contra Paulo. Transferência para Cesareia. No dia seguinte, os judeus armaram uma conspiração e se comprometeram sob juramento a não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os participantes da conjuração. Foram então até os sumos sacerdotes e os anciãos, dizendo: acabamos de nos comprometer sob solene juramento a não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Da vossa parte, então, com o acordo do Sinédrio, mandai dizer ao comandante que o faça comparecer à vossa presença, sob pretexto de examinardes mais minuciosamente o seu caso. Quanto a nós, estamos prontos para matá-lo antes que chegue aqui. Entretanto, o filho da irmã de Paulo soube da trama, foi à fortaleza, entrou e preveniu Paulo. Este chamou um dos centuriões e disse: leva este rapaz ao comandante, ele tem uma comunicação importante. O centurião conduziu ao comandante e disse a este: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que te trouxesse este rapaz, que tem algo a dizer. Tomando o rapaz pela mão, o comandante o levou à parte e lhe perguntou: o que tens para me comunicar? Ele respondeu: os judeus combinaram pedir que faças Paulo descer amanhã ao Sinédrio, sob pretexto de examinarem mais minuciosamente o seu caso. Não acredites neles. Mais de 40 homens estão de emboscada. Eles se comprometeram sob juramento a não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. Agora estão de prontidão e aguardam o teu consentimento. O comandante despediu o rapaz, recomendando: não digas a ninguém que me trouxeste essas informações. Ele chamou então 2 centuriões e ordenou: ponde em prontidão, desde as 9 horas da noite, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia.
e que preparem também cavalos para Paulo montar, e o levem são e salvo ao governador Félix. O comandante escreveu também a seguinte carta: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Então cheguei com a tropa e o arranquei das mãos deles, porque fiquei sabendo que era cidadão romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, mandei levá-lo ao sinédrio deles. Verifiquei que ele estava sendo incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Informado de que existia, por parte dos judeus, um complô contra este homem, resolvi imediatamente enviá-lo a ti. Comuniquei aos acusadores que devem expor na tua presença o que eles têm contra este homem. Conforme lhes fora ordenado, os soldados tomaram Paulo e o levaram de noite até Antipátrida. No dia seguinte, os soldados voltaram à fortaleza e deixaram os cavaleiros seguir viagem com Paulo. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador quis saber qual era sua província de origem. Informado de que ele era da Cilícia, disse-lhe: quando os teus acusadores chegarem, eu te ouvirei. E mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Processo perante Félix e prisão em Cesareia. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi a Cesareia com alguns anciãos e um advogado chamado Tertulo. Eles apresentaram-se ao governador como acusadores de Paulo. Quando este foi chamado, Tertulo começou a acusação dizendo: graças a ti gozamos de paz profunda, e graças à tua providência melhorou muito a situação deste povo. Excelentíssimo Félix, sempre e em toda parte reconhecemos com toda a gratidão esses benefícios. Ora, para não te deter muito tempo, conhecendo a tua benevolência, solicito por um instante a tua atenção. Verificamos que este homem é uma peste. Ele provoca conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazarenos. Ele tentou inclusive profanar o templo. Por isso, o prendemos. 6-7, interrogando-o, poderás certificar-te de todas as coisas de que nós o estamos acusando. Os judeus deram seu apoio, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Então, a um sinal do governador, Paulo respondeu: eu sei que há muitos anos és juiz desta nação e, por isso, sinto-me à vontade para defender a minha causa. Como tu mesmo podes constatar, faz apenas 12 dias que subi em peregrinação a Jerusalém. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, alguém me viu discutindo com outras pessoas ou provocando desordem na multidão. Eles não podem provar aquilo de que agora me acusam. Confesso-te, porém, uma coisa, é segundo o caminho, que eles chamam de seita, que eu sirvo o Deus de nossos pais. Acredito em tudo o que está conforme a lei e em tudo o que se encontra escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança que eles têm, que há de acontecer a ressurreição dos justos e dos injustos. Por isso, eu também me esforço por manter sempre a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para meu povo e também apresentar ofertas. Eles me encontraram no templo ocupado nisso, tendo-me devidamente purificado. Não havia ajuntamento nem tumulto. Mas então sobrevieram alguns judeus da Ásia. São eles que deveriam apresentar-se a ti e acusar-me, caso tenham algo contra mim. Ou então, que estes homens aqui digam se encontraram em mim algum crime, quando compareci diante do sinédrio. A não ser que se trate desta única frase que gritei no meio deles: é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Félix estava bem informado a respeito do caminho e adiou a causa, dizendo: quando o tribuno Lísias chegar, examinarei a vossa questão. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo preso, mas com certa liberdade e sem impedir que os seus lhe dessem assistência. Alguns dias mais tarde, veio Félix com a esposa, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar da fé em Jesus Cristo. Mas, quando Paulo começou a comentar a justiça, a continência e o julgamento futuro,
Félix ficou com medo e disse: por ora podes ir. Quando eu tiver mais tempo, mandarei chamar-te. Ao mesmo tempo, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ocupou o lugar de Félix. E Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão.